aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a partida do dia 4 do Campeonato Mundial entre Jing Liren e Gukesh Domarajo. Essa provavelmente foi a melhor partida que tivemos até agora em nível técnico. Os dois jogaram perfeitamente, foi uma partida muito acirrada, né, com muitos momentos de tensão, onde tinha apenas um bom lance e os jogadores encontraram esse bom lance. Então, bora dar uma olhada nessa partida interessantíssima e perfeita, na verdade, né? Foi uma partida praticamente perfeita. O Jing abre com o cavalo em F3, então nós temos aí a primeira surpresa, certo? Um lance flexível, e depois do D5 do Gukesh, eu tava sinceramente esperando muito que o Jing fosse jogar G3, que é o ataque índio do rei, e a gente fosse ter alguma coisa super interessante assim. Mas não, o Jing surpreende de novo jogando E3, que não é um lance muito comum aqui, mas basicamente está abrindo o bispo de casas claras, preparando um C4 para contestar o centro do jogador de pretas, preparando também um D4 aí no futuro. O Gukesh segue com o cavalo em F6, temos B3 preparando para fianquetar o bispo de casas escuras, bispo em F5, bispo em E2, e nessa posição nós já temos uma coisa interessante para comentar. Porque aqui o natural para o jogador de pretas é jogar peão em E6, certo? Preparando para desenvolver o bispo de casas escuras e fazer o roque. E a continuação esperada para as brancas é na realidade cavalo em H4, tentando pegar o bispo de casas claras e assegurar um par de bispos para o jogador de brancas. Depois de bispo em G6, cavalo por bispo, peão toma, as brancas possuem o par de bispos, mas o jogador de pretas possui a coluna aberta para a torre. Na verdade a posição é bem igual. O que aconteceu? O Gukesh, ele ficou meio com medo dessa linha de jogar E6, ele não queria abrir mão do bispo para cavalo em H4, então ele jogou H6. É um lance interessante, beleza. Preparou E6 no próximo lance, e aí se cavalo em H4, né, então vamos dizer que bispo B2, E6, cavalo em H4, esse lance não conquista nada, porque o bispo tem a casa de H7 sem grandes problemas. Só que o Jing não jogou bispo B2, né, que é o lance natural da posição, ele jogou bispo em A3, e basicamente puniu aqui o Gukesh por essa perda de tempo na abertura, porque o Gukesh jogou H6, que é um lance que foge do princípio, então agora ele está atrasado no desenvolvimento. Mas não somente isso, né? Ele não pode mais jogar o E6 sem perder o roque, porque o bispo tá mirando o bispo da casa de F8. Então, se o Gukesh nessa posição joga E6, teremos bispo toma bispo, quer você tome de rei, quer você tome de torre, você perde direito ao roque e as brancas que estão à frente no desenvolvimento vão abrir o centro do tabuleiro e vão te regaçar. Então o Gukesh se vê forçado nessa posição a jogar cavalo em D7, porque dessa maneira o cavalo defende o bispo. Então, quando ele jogar E6, ele pode tomar de cavalo quando o Jing capturar o bispo. Só que ele fica com o cavalo em F8, que não é ideal. Então, na partida, o Jing apenas faz o roque, o Gukesh joga o E6, o Jing captura o bispo e ele tem um cavalo na casa de F8, atrapalhando o roque. E agora, o jogador de brancas tem toda a liberdade do mundo para jogar C4, D4, enquanto as pretas ainda vão ter que arrumar a questão desse cavalo, vão ter que voltar o cavalo para casa de D7 para depois fazer o roque, e basicamente as brancas, por hora, estão com as rédeas da partida na mão. O Jing joga peão em C4, temos o cavalo voltando para D7, preparando o roque aqui, e o Jing joga cavalo na casa de C3, desenvolvendo uma peça e batendo no centro do tabuleiro. Nessa posição, provavelmente para o Jing seria mais preciso capturar o peão na casa de D5 ao invés do cavalo em C3 que ele jogou. Por quê? Se ele toma de peão aqui agora, se o jogador de pretas quiser ainda ter um peão no centro, ele pode tomar com peão de E. Claro que ele pode também tomar de cavalo, mas é mais natural tomar de peão para você ter um peão forte no centro do tabuleiro. E aí o Jing assegura essa posição que é bem assimétrica, né? Onde o jogador de brancas possui 2 peões na ala da dama, as pretas possuem 3, e nós podemos lançar o que a gente conhece como um ataque das minorias, que é um plano típico que existe no Gambito da Dama, em que na verdade foi jogado na partida. Com o cavalo em C3 do Jing, que foi um pouquinho impreciso, né? O jogador de pretas podia jogar C6, e aí se a gente tomar, ele pode tomar com o peão de C para manter a simetria, e aí basicamente o jogador de pretas assegura o empate, porque é 2 contra 2 na ala da dama, é 4, na verdade 5 contra 5 aqui na ala do rei, e o mais importante, a posição está completamente simétrica, não tem nenhum ponto de desigualdade, então as pretas podem jogar para empatar. Felizmente, depois do cavalo em C3, aqui, o Gukesh não jogou para empatar, ele fez o roque e permitiu que o Jing capturasse o peão de D. E nós temos C por D5, E por D5, e nessa posição nós temos a tal estrutura de Carlsbad, que é típica tanto de Gambito da Dama, como também de Caro-Kann, Sistema London, que é o tal ataque das minorias. 2 peões contra 3 peões do jogador de pretas. Portanto, o Jing começa a marchar o ataque das minorias, ele joga B4, com a ideia de romper a cadeia de peões com B5. Só a título de exemplo, se o jogador de pretas não faz nada, o que a gente vai fazer?
a gente vai forçá-lo a jogar C6, então vamos dizer que o jogador de pretas não faça nada. A gente joga dama B3, ameaçando aqui o peão, forçando ele a defender com C6, depois a gente joga o lance B5 para romper essa cadeia. E você vê que as pretas não têm nenhuma boa escolha nessa posição, porque se as pretas tomarem o peão, elas enfraquecem demais o peão de D, né? Então o peão de D ele vai ser um alvo de longo prazo e as brancas vão simplesmente capturar o peão. Ao mesmo tempo, se as pretas não capturarem, né, se as pretas não fazem nada, o jogador de brancas vai capturar aqui mais uma vez, o peão de C fica fraquíssimo e além desse peão de C ficar fraco, as brancas também vão ter controle da coluna B, então vai ter ideias como, por exemplo, o cavalo em D4 ameaçando o peão de C, se o peão de C avança, o peão de D fica fraco, então na partida, muito do que o Ding vai tentar fazer é jogar para essa ideia do B5. Preta joga um peão C6 para apoiar o seu peão central, lembrando que se o jogador de pretas não tivesse jogado, a gente ainda seguiria com dama em B3 para, de certa maneira, forçá-lo a jogar. Então, apoiar o peão central é uma boa ideia por parte do jogador de pretas. E aqui a gente estava esperando um ataque típico, né, por parte das brancas à estrutura de peões das pretas. O ataque típico viria com algo como dama em B3, A5, B5, e o jogador de pretas tentaria gerar jogo pela ala do rei, algo como cavalo na casa de D4, se você jogar A4, bispo em G4, e a ameaça do jogador de pretas, por exemplo, é tomar o cavalo, e na retomada capturar em D2 te dando um duplo, né, na dama e na torre. E aí você teria que jogar de maneira defensiva. No entanto, o que nós tivemos foi um lance que é bem comum, que é o lance cavalo em D4 por parte do Ding. Normalmente, nesse tipo de estrutura, você tem um peão nessa casa, não um cavalo. E isso vai ser bem importante, porque se você tem um peão nessa casa, né, quando eventualmente você joga o B5, o adversário não tem a opção de avançar o peão de C. Agora, com o cavalo D4 do Ding, o B5 ele vai ter que ser melhor preparado, porque vai ter C5 como resposta, e isso é muito importante para a partida. Vamos lá. Ding jogou cavalo em D4, defendendo a casa de B5 mais uma vez, e jogando com tempo no bispo das pretas. Tivemos dama em H7 e dama em B3. Novamente, a ideia é preparar o lance B5, né? O jogador de pretas jogou cavalo na casa de E5 e nessa posição, né, esse cavalo das pretas, uma peça muito forte, e as brancas não podem simplesmente jogar para a ideia do B5, porque C5 seria a resposta com tempo no cavalo da casa de D4, e as pretas ficam com esse centro enorme de graça. Portanto, o Ding joga para preparar o lance. Primeiro ele joga A4, depois a ideia vai ser trazer a torre para casa de cima, por exemplo, e a expectativa é que a gente vai ter um jogo mais ou menos desse de preparação para a ruptura B5. Só que quando vem a torre C8 do Gukesh, ao invés de ir para o plano típico, temático desse tipo de posição, que seria a ideia, por exemplo, de torre C1, aí quando o adversário joga para o ataque, cavalo em E4 você, por exemplo, troca, e aí depois você joga para o seu B5, primeiro você para o C5 dele com torre C5 e joga para romper com B5 de qualquer forma, ao invés da gente ter um jogo como esse, que é o estilo clássico de jogar esse tipo de estrutura de peões, o Ding nos surpreende com a mesma ideia que ele nos surpreendeu no jogo 1. Ele começa a marchar o peão de A para tentar romper a cadeia de peões do adversário com o A6, ele joga A5. E basicamente ele quer romper a cadeia de peões das pretas, ele quer destruir essa cadeia de peões colocando o peão na casa de A3, exatamente como ele fez no jogo 1 do match, naquela abertura, naquela defesa francesa que ele jogou. E nessa posição, né, que tá super tensa, o Gukesh encontra a melhor resposta. Ele joga B6, certo? E esse B6 é um lance muito forte, porque independente do que as brancas façam, ele prepara o lance C5. Então, nessa posição, se você jogar um lance como torre C1, o que o adversário vai fazer é jogar C5 com tempo no cavalo, né? Agora, quando você tirar o cavalo, por exemplo, você tira o cavalo para casa de F3, ele joga C4 com tempo na dama, e depois de você tirar a dama, ele, por exemplo, troca cavalos por aqui, planta um bispo na casa de D3, e basicamente pretas estão melhores do que as brancas. Não somente o nosso ataque não deu certo, como ele tem total atividade de peça e controle central, e o jogador de pretas está, assim, numa posição muito, muito boa. Então, o lance B6 do Gukesh preparando o C5 é um lance fantástico. Esse B6 aqui pegou o Ding de surpresa. E o Ding pensou por bastante tempo nessa posição e ele decidiu pela melhor ideia, na minha opinião. Ele jogou cavalo em F3, que é um lance bem fino, para tirar a força do C5 do jogador de pretas. Então, cavalo em F3 é um lance muito bom, excelente, porque nessa posição, se o C5 vier, como ele não é um lance que vem com tempo, né?
tá primeiro que tá pendurando o cavalo. Mas vamos dizer assim, se você troca cavalos antes, né, e você joga o C5, como o C5 não vem com tempo, a gente tem tempo de tomar, né, com tranquilidade, e depois da captura a gente pode simplesmente pegar o peão da casa de D. Então, a ideia do Jing de cavalo em F3 primeiro transforma novamente essa cadeia de peões em um alvo. E nessa posição, se o jogador de pretas joga qualquer coisa, por exemplo, a gente pode jogar o B5 ainda e forçar o C5 para pegar o peão de D. Entendeu a ideia? Se ele joga um lance passivo, tipo torre em E8 ameaçando o cavalo, a gente vai capturar o cavalo. Quando ele toma, por exemplo, a gente vai poder jogar bispo em F3 ameaçando o peão e B4 para tentar gerar uma ameaça nesse peão. Esse tipo de jogo vai ser perfeitamente lógico e possível por parte do jogador de brancas. Também dá para jogar D4, que é muito bom, e B5 está de volta na agenda, está de volta na ideia do jogador de brancas. Então esse cavalo em F3 foi extremamente lógico. O que o Gukesh faz? Ele troca, faz sentido, e aqui o jogador de pretas tem apenas um único lance que não perde, né? Nessa posição, brancas estão gerando um monte de ameaça. Brancas estão ameaçando o B5, né? Brancas estão ameaçando, principalmente o B5, né? Porque o jogador de brancas está ameaçando para enfraquecer o peão de D. E parece que tudo deu certo e o ataque das minorias do Jing foi um sucesso. E o Gukesh pode muito bem abandonar. Mas, na prática, o Gukesh encontra o único lance que sobrevive, é um lance fortíssimo, D4. Ele tira o alvo do meio do caminho, né? E toda aquela ideia de jogar o B5 para enfraquecer o peão de D não existe mais, porque não tem mais peão de D. Nessa posição ele consegue trocar a fraqueza dele e ele simplifica para um final que quem está jogando para ganhar é ele. A partir daqui quem joga para tentar ganhar são as pretas. Nós temos cavalo em E2, peão toma e agora o Gukesh está jogando para ganhar porque existe um final onde ele possui uma maioria de peões na ala da dama. O plano do ataque das minorias para tentar gerar um peão fraco normalmente é um plano de meio jogo. No final de jogo, uma maioria de ala da dama, na realidade, é uma vantagem, porque se ele tem 3 e eu tenho 2, um dos peões dele sobra após as trocas, ele vai gerar um peão passado. Então agora o Gukesh começa a trocar peça doidada, ele joga bispo em E4, querendo trocar bispos, né? De uma maneira ou de outra você tem que aceitar. Você não pode deixar o bispo dele super mega ativo aqui, você não pode deixar o bispo dele tomar o seu e estragar a estrutura de peões na frente do rei. Então o Jing joga a torre D1 com o tempo na dama primeiro, força a dama a se movimentar, depois captura o bispo e temos cavalo por E4 por parte do Gukesh, colocando um forte cavalo na casa de E4. O Jing simplifica, então peão toma, e ele joga cavalo em C3 oferecendo uma troca de cavalos. Beleza, o Jing também está querendo simplificar para um final empatado, né? Ele quer cavalo toma, dama toma, e nesse tipo de posição, por exemplo, ele quer jogar torre C1 e jogar para ameaçar esses peões fracos aqui do jogador de pretas e não deixar ele criar um peão passado forte. Na partida mesmo, o Gukesh jogou torre D8, ofertando também uma troca de torres, e a gente trocou tudo. Cavalo toma cavalo, dama toma E4, H3, C5 gerando um peão passado, temos a troca de torres e a troca de peões aqui. Normalmente, né, nesse tipo de posição de final, onde um dos lados tem um peão passado, isso é o suficiente para vencer. E se fosse um peão mais lateral, provavelmente seria mesmo. Mas nessa posição, esse peão não é suficiente para tentar jogar para ganhar, uma vez que ele é apenas uma coisa que o jogador de brancas tem que ficar de olho. E existe um princípio no xadrez que a gente chama de princípio das duas fraquezas. Basicamente, se você tem uma fraqueza só, no caso o peão de C5 para atacar, você pode atacar ele com todas as suas peças, então torre C1, dama em E5 e dama em C2, mas o adversário pode também defender o peão com todas as peças. Então, o máximo de peça que você consegue trazer para atacar esse peão são 3, a dama, a torre e o rei. Mas o adversário também consegue defender com dama, torre e rei. Então, apenas um peão não é o suficiente para gerar uma vitória, nem para as brancas, nem para as pretas. Então, a princípio, parece que isso aqui vai para um empate morto, não tem nada para ninguém jogar. Então, o Jing joga G3 para jogar H4, né? Os dois jogadores vão apenas mexer o rei um pouquinho, concordar no empate, até que vem um F5 por parte do Gukesh. Parece que o Gukesh está querendo jogar para ganhar. O que ele quer fazer? Por que ele jogou F5, né? Ele quer dama em E4, ele quer trocar as damas e levar para um final de rei e torre que talvez seja superior. O Jing fala, pode vir, rei G2. Dama em E4 está sendo convidado, né? E se dama em E4 cheque, dama toma, peão toma, dá para argumentar
que esse peão é uma segunda fraqueza e que ele poderia ser explorado pelo Jing, né? E com um lance como torre em C4, né? O jogador de pretas fica de malabarismo para defender todos os peões fracos dele, e dá para argumentar que o rei das brancas nunca vai jogar porque o peão é muito forte, impede que o rei se envolva no jogo, né? Se você tentar jogar por G4, o jogador de pretas pode jogar o G5 para te impedir o envolvimento por aqui, e o rei do jogador de pretas vai, na verdade, ficar ativo. Mas esse final também seria completamente empatado. Então, quando o Jing joga o rei G2, ele calcula tudo isso, e o Gukesh joga rei em H7. Temos dama em C4, né, batendo um pouquinho na torre, dama na casa de D6, certo? Apenas mantendo a defesa do peão. E E4 por parte do Jing, trocando o peão de E pelo peão de F e tentando expor o rei ao longo dessa diagonal. Nós temos torre em E5, peão toma, torre toma e dama em E4, cravando a torre, gerando a ameaça do simples G4 que ganha material. Mas aí o Gukesh joga dama em D5, forçando a troca de damas. Nós temos dama por dama, torre por dama, e aqui novamente simplificamos para um final empatado. Por mais que o jogador de pretas possua esse peão passado, o rei das brancas está relativamente perto do peão do jogador de pretas, então dá pra gente argumentar que esse peão é uma debilidade, mas por ser um final de 3 contra 2 na ala do rei, isso aqui é teórico, mesmo que por algum acaso, né, o Jing ganhe o peão, ainda vai empatar. Então o Jing caminha o rei na direção da torre, caminha o rei na direção da torre, torre D4, E3, torre D5. E aí, basicamente, o empate é ofertado. Só para demonstrar, ó, se por um acaso o Jing, o Gukesh erra feio e joga, sei lá, torre D6, pendurou o peão, ó, torre por C5, ainda é um final empatado. Final de torre, um peão raramente é o suficiente para você conseguir ganhar, tá? Existem alguns finais teóricos e esse é um deles, que é o final 3 contra 2 do mesmo lado do tabuleiro. Não tem como ganhar. Então, na prática, né, o Jing ele foi atrás do peão, o Gukesh repetiu lances e os dois jogadores apenas, né, apertam as mãos e empatam a partida. Na minha opinião, em nível técnico, essa foi uma das melhores partidas que a gente já teve, né? A precisão dos dois foi insana. Os dois jogaram os melhores lances e acaba que empata, né? Uma boa partida entre dois jogadores fortes. Muitas vezes termina no empate, mesmo que o que a galera queira ver é sangue. De qualquer forma, amanhã nós temos o Gukesh jogando de brancas e talvez nós tenhamos um dia bem sangrento. Eu não vejo hoje como uma decepção por quem empatou. Na verdade, eu fico muito feliz que a gente teve uma partida de tão alto nível. Então, pessoal, é isso. Paramos por aqui. Um abraço, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e até a próxima.